começando mais um podcast business. Queremos agradecer a você que está no nosso programa pela televisão e também no YouTube. Se inscreva e compartilha lá. Nós também estamos no Spotify e também no TikTok. Não esqueça, siga lá também. @podcastsoyluiz e é o mesmo para o Instagram. E para falar hoje num assunto que é relevante tanto para os empreendedores, mas para você também, pessoas que estão nos assistindo, que têm nos acompanhado. E o tema de hoje é fisioterapia. E para falar sobre um tema inovador que está chegando aqui na cidade de Petrópolis, convidamos o fisioterapeuta Renan Pereira. Renan, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo aquilo que é o seu trabalho e também aquilo que é a sua experiência nessa área. Muito obrigado, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a fisioterapia, falando das novas possibilidades, para a gente estar cuidando aí da nossa população. Renan, fisioterapia regenerativa e integrativa, O que seria isso para que a população ela possa estar compreendendo qual é o seu trabalho? Bom, a fisioterapia regenerativa é uma nova área, uma área bem recente da fisioterapia. Regenerativo porque ela tem algumas técnicas novas, que tem a indução do reparo tecidual. E a integrativa, com a finalidade de avaliar o indivíduo de uma forma mais integral, Então isso é a junção da fisioterapia regenerativa com a integrativa. E isso um dos focos que a gente trabalha muito, é os pacientes com dor e principalmente dor crônica. E o que te levou a se especializar nessa área? Primeiramente, eu sempre gostei do cuidado, E eu vi uma grande demanda, A gente vive numa cidade onde a gente tem uma população cada vez mais longeva, E as pessoas estão chegando, a idades mais avançadas, mas com esses sintomas muito, persistentes, que é a dor crônica. Então, eu vi aí uma necessidade muito grande de me especializar, me aprofundar. É uma maneira também, profissional, A dor crônica, ela é um desafio, para muita gente. Como é que você trata isso? Como é que você leva essa novidade, esse cuidado para os pacientes com dor crônica? Atualmente esse conceito de dor crônica ele já se entende há muito tempo, Mas a gente tem visto agora que a dor crônica ela já pode ser tratada de uma forma mais precoce, Então a gente já tem intervenções mais precoces, onde a gente pode ver um indivíduo se ele já tem fatores genéticos, familiares, o próprio modo, o seu trabalho, suas atividades de vida diária, que podem levar ele a ter ou evoluir com dor crônica. Então a gente já faz um trabalho desde a prevenção até o tratamento. Em casos de dor crônica, a pessoa ela começa a sentir aquela dor crônica e você mesmo disse que pode ter fatores genéticos. Como identificar isso numa conversa? O paciente chega lá no seu consultório. Então você vai fazer todo um histórico. Mas a partir dali que se entende que a dor é crônica, qual é o tratamento? Como é que vai desenvolver isso? Bom, o primeiro ponto que a gente fala que é o pontapé inicial é fazer uma boa avaliação, Isso é o primeiro passo, uma boa avaliação detalhada. E a gente na fisioterapia regenerativa, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam nesse diagnóstico, E aí, posteriormente isso, a gente traça um plano individualizado. Mas assim, numa primeira conversa, a gente já tem 5 pontos que a gente pode identificar, Que são os 5 pontos para ter uma qualidade de vida, que é o status nutricional, a alimentação, a atividade física, a qualidade de sono, o gerenciamento do estresse e uma hidratação adequada. Então, se o indivíduo tem algum desses pilares, descontrolado, ele já pode ter um grande indicador de desenvolver dor crônica. Então, você está dizendo aí que a nova a dos jovens, a gente já corre esse grande risco, Que já tem uma noite de sono muito mal dormida, que vai dormir 1 e pouca da manhã para acordar às 7, quem trabalha mais cedo, ou até mais cedo do que isso. Um nível de estresse muito grande devido às cargas de responsabilidade. E ainda tem a rede social que fica o dia inteiro curvado, com a má postura, tudo gerando para que isso contribua, para a dor crônica,
Exatamente. Hoje, cada vez mais, né, até as crianças, né, estão desenvolvendo, porque muitos evoluem. A gente vive uma época que a gente desenvolve, né, muita ansiedade, depressão, e muito por conta disso, né, o excesso de informação que a gente tem, uma alimentação, né, às vezes ultraprocessados, né, falta de uma hidratação adequada, o gerenciamento do estresse. Então, assim, várias faixas etárias, inclusive crianças e jovens, já estão se encontrando com esses sintomas. Renan, você também atua na área com questão de tecidual, pessoa que está perdendo a sensibilidade, ou que sofreu ali algum trauma, né, que teve que fazer um ligamento no osso, alguma cirurgia desse tipo, e precisa fazer algum tipo de fisioterapia. Você também atua nessa área? Sim, esse é até um dos diferenciais, né, que a gente fala da fisioterapia regenerativa, integrativa para convencional. Que a gente hoje tem alguns recursos que antes o fisioterapeuta não realizava, né, como a aplicação do ácido hialurônico, como a proloterapia, né, dentre outros recursos que induzem, né, a reparação tecidual. Então a gente tem algum leque, né, e outras técnicas aí que podem nos ajudar nesse desfecho melhor. Beleza? Posso falar? Posso dar continuidade? Então tá bom. E além disso, quais são esses equipamentos que hoje você usa, modernos, para estar tratando em cima daquilo que a gente conversou até aqui? Hoje a gente, voltando lá naquele ponto, né, pelo diagnóstico, a gente tem alguns equipamentos como a termografia, que é um exame de imagem indolor, né, mas que é uma ferramenta nova para o fisioterapeuta e é algo que a gente está trazendo de novo. A ultrassonografia, né, cinesiológica, que a gente também antes não fazia mão disso, o fisioterapeuta, e hoje também faz. Então esses são para o diagnóstico, né? E para o tratamento a gente tem alguns outros, né, como a ozonioterapia, a terapia por ondas de choque, né? E aí dentre um leque de outras ferramentas que a gente possui. Tem um nome aqui de algo que não é muito familiar, acredito, para muita gente, que é a quiropraxia. Diz que é associada ao alívio, né, e realinhamento da postura. Como é que é isso? A quiropraxia, né? Ela é uma técnica, já existe há muitos anos no Brasil, né? Mas ela vem ganhando força nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. É uma técnica de mobilização manual, né? De terapia manual que a gente fala. Massagem? Na verdade, são ajustes articulares que a gente faz em indivíduos que têm problemas, né, relacionados principalmente à coluna vertebral. A gente pode trabalhar o corpo como um todo, mas o foco maior é a coluna. Então é muito indicado para quem tem dor nas costas, né, lombalgia, hérnia de disco, né, já tem que ser feito com maior critério, mas é muito voltado para isso. Que interessante. E aí, a partir dessa técnica, a pessoa vai aliviando a dor até aniquilar a dor? Isso, exatamente. É uma técnica que ela é muito indicada para quem tem esses sintomas, né, de dor, né? Há casos e casos que às vezes o indivíduo precisa de uma única sessão, ele já tem uma melhora muito grande do sintoma, ou às vezes ele precisa fazer mais do que uma sessão, né? Mas nós lá trabalhamos de uma forma um pouco diferente, que nós usamos a quiropraxia associada a outras técnicas. Então a ideia é uma técnica potencializar a outra. Para as pessoas que estão nos assistindo, de repente, de vez em quando, ela sente uma dor, essa pessoa sente uma dor na coluna, de vez em quando, não é sempre. Ela pode, de repente, te procurar para poder tentar uma avaliação? Pode, com certeza. Isso é o que a gente até indica, né? Procurar sempre um profissional especializado, né? E fazer uma avaliação. E aí, através da avaliação, a gente associa a termografia. E em muitos casos, o indivíduo ele tem essa necessidade de fazer um ajuste, né? Tem indivíduos que têm necessidade de fazer um ajuste que a gente fala de manutenção, né? Ele não tem uma doença, mas às vezes pelo devido ao seu trabalho, o estresse, o modo de dormir, tudo, ele desenvolve às vezes dores pontuais. Então é um indivíduo que pode se beneficiar, sim. Que bom. Ajuda no alinhamento da postura também, Renan? Ajuda, né? Porque é uma técnica de terapia manual que a ideia é o ajuste articular, né? Então a gente tem ali as vértebras, então elas podem estar, digamos assim, desalinhadas, né? Então quando eu promovo o ajuste, eu promovo um realinhamento, né? E o paciente normalmente vai, além dos sintomas de melhora da dor, às vezes melhora da qualidade do sono, né? Ou tem outros
benefícios, né? Além do benefício da dor. Relaxa, né? Relaxamento, realinhamento, a postura, né? Marta, antes de você perguntar, por gentileza, me tira uma dúvida. Eu não sei se você sabe sobre essa questão, mas existe pessoas que têm uma tendência a ficar curvada, sabe? Eu não sei se é genética ou isso é por causa de trabalho. Você trabalha com alguma técnica que reverte essa situação? Sim, aí a gente tem algumas técnicas, né? Existe sim alguns indivíduos que às vezes pelo seu biotipo, né? E aí entra também a questão de peso corporal, composição de massa corporal, que pode ter uma tendência a desenvolver essa postura, né? Mas existem algumas técnicas, além da quiropraxia, né? O próprio RPG, né? Existem algumas técnicas, o próprio Pilates, que já é bem consagrado, né? São técnicas que ajudam a ter uma consciência corporal, que a gente fala, melhor, né? E aí promove um melhor alongamento, uma melhor postura. Show. Obrigado. Vou falar sobre dor. Muitas pessoas, elas sentem dor e elas demoram a procurar ajuda. E elas têm o hábito de tomar remédios e até agravar e procurar um profissional, né? Como você pode nos ajudar com essas pessoas que estão nos assistindo do outro lado, que são muitas pessoas e que sofrem com muitas dores? É normal ficar usando remédios paliativos? É normal sentir dor? Normal não é, né? A dor, a gente fala que ela é um mecanismo, né, de defesa, né, do nosso corpo, né, o nosso sistema nervoso, né, através dos nossos receptores, né, as células responsáveis por captar esse sinal, mas normal não é, né? Então, é um sinal que alguma coisa não está funcionando adequadamente. Nosso corpo sempre busca o equilíbrio, né, a homeostase. E o uso de medicamentos, né, como você falou, isso pode vir a trazer sérios danos, né? A gente tem passado, né, no consultório vários pacientes com esses relatos que se automedicam. Então, a primeira coisa que a gente orienta é não se automedicar, procurar um profissional, né? E através, às vezes, de muitas técnicas, melhora da qualidade de vida, você consegue desmamar, né, sair fora das medicações, né? Então, a gente tem casos de pacientes que conseguiram sair das medicações, né, através de um tratamento adequado. Então, diante de tantas técnicas, você também utiliza a técnica neural, né? Como é que é esse tratamento? Como é que é essa técnica? Isso, a terapia neural, né? A gente tem algumas terapias, né? A terapia neural é uma técnica também bem nova, né? Que engloba aí no nosso arsenal, que é uma técnica que veio da Alemanha, né? Ela já é usada há um tempo dentro da odontologia e agora ela vem chegando, né, para o fisioterapeuta como essa nova ferramenta, que é uma técnica que atua na neuromodulação, ou seja, na forma como o cérebro tem a percepção da dor. Então é uma técnica fabulosa, assim, né, para quem sente dor crônica, né? É um avanço, uma inovação, né? É uma inovação. Isso é bom, né, pra gente que está vivendo nesse momento agora, nessa nova era, descobrir o que está sendo de novo. E é novo também o tratamento com ozonioterapia que você usa, e quais são os benefícios? Perfeito. O ozônio é outra técnica que a gente incorporou aí na fisioterapia regenerativa e integrativa, né? Existem profissionais até de outras áreas da saúde que utilizam dela. Ela tem uma vasta gama de utilidades, né? Mas ela é muito utilizada para esse perfil da dor crônica no nosso consultório, porque ela atua no estresse oxidativo, atua como um anti-inflamatório, analgésico, né? E ela tem várias formas de aplicação também, então é muito individual em cima de cada patologia, em cima de cada dor, mas é uma das técnicas que a gente mais utiliza no consultório hoje. Vou te fazer uma pergunta que as pessoas que estão nos assistindo, talvez assim, quando ouvir isso, dá um certo medo. São duas coisas. Tem pessoas que acabam indo para aquele momento de dor e a outra pessoa que tem um certo conhecimento vai estar lá, pega as pessoas de costas assim, eu não sei, tem uma posição certa para poder trazer um alívio. Isso é arriscado, isso é arriscado, não é? A pessoa que não sabe fazer? Sim, é arriscado porque quando a gente faz, né, o profissional habilitado, né, na quiropraxia, a gente faz uma avaliação e a gente é pontual, né? Então, por exemplo, o indivíduo tem uma vértebra que está desalinhada,
a gente consegue saber qual que é, né? Através do conhecimento da anatomia, da biomecânica. E então a gente vai pontual, né? Agora o indivíduo que faz assim de uma forma aleatória, né? Ele pode às vezes até por acaso melhorar uma vértebra, mas piorar outra, né? Então ele está achando que está trazendo um benefício, mas na verdade ele está prejudicando. E se isso for feito de forma recorrente, pode vir trazer um agravo, desenvolver precocemente uma artrose, um desgaste, piorar uma hérnia de disco, né? Então tem que ser feito por um profissional habilitado. Tá vendo aí, pessoal? Não se arrisca não, viu? Esse negócio que tem muito na internet, gente fazendo isso daí, você vai, de repente, pensar em fazer isso, não faça não, tenha cuidado. Eu tenho uma outra pergunta que é de se assustar. Esse negócio de tratamento de choque, como isso? A gente fala, eu gosto de explicar aos pacientes que quando eu falo a palavra choque, eles já ficam um pouquinho preocupados. Mas é só o nome da técnica, né? Terapia por ondas de choque. Para a gente entender um pouquinho melhor, quando um indivíduo ele tem o cálculo renal, né, sofre de um cálculo renal, tem uma pedrinha, uma das formas da gente tirar aquele cálculo é a litotripsia, é quebrando o cálculo, expelindo. Então esse aparelho ele veio muito sendo utilizado no ramo da urologia. Então é o mesmo princípio. São vibrações mecânicas, então não promove choque nenhum. O indivíduo vai sentir ali uma vibração, né? E um dos efeitos dela, já voltado para a dor, né? É induzir a reparação tecidual. Tenho certeza que o pessoal pensou logo naquele que... Pensou num desfibrilador, no choque, mas não dá choque. E também assim, você fez uma pergunta importante, porque muitas pessoas têm um outro aparelho que é usado na fisioterapia mais convencional, que é o TENS, que ele dá choque. Aí as pessoas até chamam ele assim, o choquinho, né? Mas a terapia por onda de choque não é esse, né? É um outro efeito, são ondas mecânicas, é bem diferente, né? Muito bem pontuado. Importante a gente pontuar. Tá, eu quero, antes de fazer a pergunta, me dê uma curiosidade também para você que está assistindo em casa, preste atenção, porque essas dicas tops, esse conhecimento que você está recebendo aqui hoje, pode salvar a sua coluna, pode salvar aí a sua musculatura. Mas vamos lá, eu ouço pessoas, comumente, eu estou com dor de coluna, vou pendurar, vai se pendurar numa porta. Isso é fato? Isso serve para alguma coisa? Existe muito paradigma, né? Que é, às vezes, apresentado aí. Existem, sim, alguns exercícios terapêuticos que a gente pode, sim, fazer em casa, né? A gente, inclusive, lá, orienta os pacientes, né? Depois do tratamento ali, né? De fato... equilibrar o indivíduo, melhorar aquele quadro exacerbado de dor, a gente orienta alguns exercícios no dia a dia, né? Mas tem que ser exercícios bem orientados, né? Então, assim, às vezes o indivíduo, novamente, ele fazia por fazer um vídeo que ele viu, né? Às vezes tem muita desinformação ou informação que não é bem aquilo. Até um alongamento, desculpa, Jefferson, até um alongamento que é uma coisa, era para ser simples, tem pessoas que podem se dar mal com isso. Pode se dar mal, pode causar um estiramento muscular, uma lesão, piorar, com certeza. A internet está ensinando bastante. Ensinando a deitar na cama e botar a cabeça para baixo, para esticar a coluna. Um movimento mal feito pode provocar estragos. Pode ser lesivo. Eu vou contar uma coisa aqui, particular minha. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, não. Só pra nós aqui. Eu tinha o quê? Eu tô com 45, eu tinha meus 30 anos mais ou menos. Eu tinha mania de... Não sei se você já viu aquela que o pessoal joga pra trás da culpa, vai quase chega no chão, com a perna aberta assim, você quase encosta a costa no chão. Eu tinha mania de fazer isso, eu ficava do chão aqui assim, sustentando nas pernas, somente as pernas. E uma vez eu fui fazer isso, rapaz, me deu uma dor na coluna que eu caí e não consegui levantar do chão. Nunca mais eu fiz. Pode ser a idade, né? Não, que idade? Eu tava com 30 anos. Eu tava com 30 anos. Acho que foi mau jeito. Eu não consegui levantar. Fiquei ali uns 10 minutos. Que você pode gerar ali uma contratura muscular, né? Tem casos que a pessoa, dependendo do movimento, por exemplo, na cervical, pode desenvolver ali um torcicolo, né? Um movimento que a pessoa fez ali e trava, né? A musculatura gera uma contração, um excesso de cálcio, né? E aí, realmente, às vezes a pessoa tem que procurar uma emergência, né? E o pior é que na época minha esposa achava que eu tava de brincadeira, rapaz, olha. E eu morrendo ali, não conseguindo nem se mexer direito, mas passou, graças a Deus passou. Mas é muito sério, é um ponto importante, assim, a gente tem que cuidar, nem tudo que a gente vê na internet, a gente
é uma ótima ferramenta, né, de informação, conhecimento, mas a gente saber peneirar, lapidar, porque também tem muita coisa ali, né, e às vezes o indivíduo vai tentar fazer em casa e acontece isso, causa uma lesão, né. A Agora, nossa por terapia. Foi mal, Marta. Vocês não estão bem, não. Posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Obrigada. Por falar em musculatura, dor muscular, mesoterapia é uma técnica, né? O que é? Explique isso pra gente e como é que ela pode ser útil no desenvolvimento da recuperação da massa muscular, do alívio da dor. Sim, a mesoterapia, Isso. né? É uma técnica nova também, né? Então a gente está falando bastante técnica nova. Ela, assim, para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor, é uma técnica de terapia injetável, que a gente fala, que é outra ferramenta nova para a gente no ramo da fisioterapia, né? Então consiste em aplicações ali, microinjeções, né? Podem ser intraarticulares, numa articulação, intramusculares, intradérmicos, na pele. Então, assim, o benefício é para alívio da dor, para processos inflamatórios, para tensão muscular. Né? Então, ela é muito usada dentro dessa Parece que é acupuntura, então? Parece? Não é bem a acupuntura, porque a acupuntura é uma técnica milenar chinesa e eu não aplico nada, né? É só agulha seca. Ah, tá. Essa não é agulha mesmo, né? Só que é uma agulha um pouco mais específica. Ela é uma agulha menor que a agulha de insulina, por exemplo, né? Mas eu injeto fármacos, medicamentos, né? Tá. E aí eu tenho desde os glicocorticoides, que hoje a gente já usa de uma forma muito cautelosa, né? Que tem os seus efeitos colaterais, mas a gente tem outros, né? A própria glicose hipertônica, os anti-homotóxicos, aí tem uma vasta série de medicamentos aí anti-inflamatórios, analgésicos, mas estão todos inseridos dentro da mesoterapia. E como que você identifica, Renan, o tipo de tratamento injetáveis que você vai fazer com o teu paciente? O tratamento ele vai muito dentro da minha avaliação primária, né? Então, vai muito de acordo com a patologia da doença que ele tem, do tipo de dor, né? Às vezes a gente associa técnicas injetáveis com técnicas, por exemplo, como a terapia por ondas de choque, que é uma técnica, digamos, do meio elétrico, né? Então, associando também com uma quiropraxia, que já é uma técnica manual, né? Então vai muito da individualidade do indivíduo, assim, né? Da necessidade dele. Pode ser que eu trabalhe com uma técnica só, ou pode ser que eu precise associar mais de uma. Tem também a terapia soroterapia ortomolecular. Esse termo está sendo muito falado, né, agora, bem recente, né? A soroterapia, né? Tem nada a ver com soro. Na verdade, eu utilizo soro, né? Mas aqui, para a gente também conceituar, né? Por exemplo, às vezes um indivíduo ele chega com dor, né? E esse também é uma visão diferente da fisioterapia integrativa. O indivíduo chega com uma dor no ombro, uma bursite. A gente só trataria na fisioterapia convencional aquela dor focada ali. Mas a soroterapia, que a gente até utiliza mais o termo ortomolecular, né? A gente vai, às vezes, fazer aplicações, suplementações, que às vezes eu sinto uma dor e não necessariamente ela é ali na articulação. Às vezes eu, por exemplo, posso ter um mineral, uma vitamina que está muito baixa ou muito alta e eu ter dor muscular, dor articular, e não tem nada a ver com a estrutura, mas sim uma questão metabólica, uma questão de mineral e vitamina. Então a ortomolecular ela entra aí também. É bem específico, então. Bem específico. Que bom, hein? Que bacana. Esse cuidado é muito legal quando o paciente ele consegue encontrar um profissional que tem esses cuidados, esses detalhes. Porque, infelizmente, na rede pública hoje, não só hoje, né? A gente vê uma falta de profissionalismo muito grande e isso acaba fazendo com que outros profissionais entrem na mesma... poxa, não tá nem aí, né? Às vezes até tem hospitais particulares que existem várias reclamações e particulares, né? Então, por isso que é bom quando a gente encontra um profissional muito bom,
muito cuidadoso e detalhista, a pessoa se agarra àquele profissional e não abre mais não. Por isso que tem paciente que só faz com o doutor tal, né? Com o profissional tal, né, Jefferson? Tem pessoas que não, sem ele, você tem isso? Tem pacientes que só faz com você? Tem, a gente, graças a Deus, a gente tem tido essa experiência, né? Que é o que a gente sempre se baseia, esse é o nosso pilar, o cuidado individualizado e humanizado, né? Que hoje a gente vê que faz falta, né? Tanto na rede pública de saúde, quanto na rede privada, né? Sim. Então, quando o paciente nos procura, muitas vezes ele tem uma questão também, às vezes, emocional envolvida, né? Então, ele às vezes vê dentro da fisioterapia, ele vai para tratar uma dor, né? Mas acaba que a gente é um terapeuta, né? Quase um psicólogo. Né? Não aqui dizendo que nós somos psicólogos, né? Mas nós temos na nossa formação isso também. Então, quando o paciente se sente confortável com isso, né? Tem essa confiança, certamente ele quer dar continuidade com a gente no tratamento. E aí se sente, como é que fala, linkado, né? Uma afinidade entre o profissional e o paciente, né? Exatamente, se sente ouvido, né? A gente tem na área da saúde, né, algo que está sendo cada vez mais rotineiro. Os profissionais estão muito mecanizados, né? Automatizados, né? Mas aquele cuidado, a humanização, que é um termo muito falado há muitos anos, está sendo deixado de lado, né? Então, quando o paciente ele vê isso, né? Aquele cuidado, o olho no olho, né? A individualidade, não é um tratamento em massa, né? A gente trata ali o indivíduo, é aquele tempo dedicado àquela pessoa, né? Então ele se sente mais confortável, mais confiante, né? Eu vou fazer uma pergunta que talvez não tá nem aqui no roteiro. Assim, às vezes, antigamente as pessoas procuravam o profissional mais experiente e era aquele mais idoso. Era o médico mais idoso. Não, aí aquele experiente, a pessoa tinha mais segurança. Não, novinho que acabou de sair da faculdade, eu tenho medo. Mas assim, com o passar do tempo, hoje em dia a gente tem observado que isso tem sido o contrário. Os recém-formados têm tido mais atenção e mais cuidado, e muitos que já são experientes na área, já tá lá com a sua idade, seus 60 anos, têm dado uns vacilos. Como é que você vê isso na sua área profissional? É verdade, não, isso é uma realidade que a gente observa, né? A gente tem profissionais com mais tempo de estrada muito bons, mas tem muitos que entraram no comodismo, né? Então, confundem muito tempo de profissão com experiência, né? Que experiência vem de experimentar, né? E eles não experimentam todo dia uma nova coisa, né? Não querem se atualizar, né? E a gente vê que o corpo humano, a ciência, né, pouco tempo nós tivemos aí a pandemia que nos ensinou muito, né? Então, algo que a gente ficou sem saber como manejar ali no início, algo que pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente vê que o profissional da saúde ele precisa se atualizar sempre, né? Então, isso é uma dica também, né, para aqueles que nos ouvem, que nos assistem, né? A importância de você procurar. Não vá simplesmente pelo tempo, mas o que aquele profissional ele tem ali na sua formação, o que ele entrega, né? A sua dedicação. Muito bom. Para você que está nos assistindo, se você tem sentido algumas dores, não deixe de comentar aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, para que a gente possa estar te auxiliando, indicando e também estar compartilhando com o Renan, que é o fisioterapeuta que está na mesa, para trazer uma boa orientação para você. Se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, não deixe de indicar o fisioterapeuta também. Manda esse link para ela estar assistindo essa conversa e no final desse bate-papo o Renan vai estar deixando o endereço e o telefone de contato para você estar agendando um momento especial para conhecer um pouco da sua dor, para poder compartilhar com ele e ele está te orientando da melhor maneira. Renan, vou fazer uma pergunta que é algo que está novo também, que é a bioindependência. O que seria isso no tratamento? A gente chama da bioimpedância, né? É um exame, né? Que também agrega ao fisioterapeuta, né? Ele já é bem consagrado, digamos assim, dentro do público da medicina esportiva, público da academia, que busca bem-estar, qualidade de vida, né? Que nada mais é do que um exame de avaliação de composição corporal. Nós utilizamos no consultório com a finalidade de entender a composição corporal, porque o indivíduo que chega para a gente, ele chega muito, às vezes, inflamado, né? Hoje é muito comum os indivíduos sobrepeso, né?
E esse exame que a gente possui no consultório é o de última geração, mais recente agora. Então é um exame que ajuda também, dentre aqueles outros, fechar um melhor diagnóstico. Muito bom. Marta. Muito bom. Eu foquei a bioimpedância, o exame de bioimpedância, ele vai verificar ali gordura visceral, todo um histórico corporal daquele paciente, né? Sim. Então, assim, existem pacientes que estão com muitas dores já há muitos anos. E sentir dor é uma coisa insuportável, doutor Renan. Como esse teu atendimento humanizado, né? Como é que você faz isso dentro do consultório para que esse paciente ele tenha essa segurança para poder continuar ali o tratamento, né? Como é a sua maneira de abordar ou de cuidar, de enxergar esse paciente com dor? A gente sempre procura se basear, assim, acho que é toda uma linha do tempo, né? Desde o primeiro contato que o paciente entra em contato com a gente, às vezes pessoalmente, às vezes por uma rede social, a gente dá atenção, né? Entender de fato qual é a dor dele, né? A queixa dele, desde o processo de recebimento lá no nosso consultório, né? Então, a gente recebe naquele horário específico, individualizado, né? O paciente toma um café com a gente, né? Então expõe de fato aquilo que ele sente, aí a gente procura de uma forma detalhada ouvir, né? E aí a gente dá início ao processo. Doutor, o senhor comentou uma coisa importante, que muitas pessoas chegam lá com dores que são psicossomáticas. E identificar, né, esse cafezinho, esse atendimento mais humanizado, ele dá essa facilidade para identificar o motivo dessa dor? Sim, é um momento que o paciente também se sente mais confortável, né? Ele se sente ali mais à vontade, né? Diferentemente daquela consulta ali rápida, onde você tem ali uma grande número de pessoas esperando um atrás do outro. Não, ali a gente é um horário reservado, a gente senta com calma, né, frente a frente, toma um café. E às vezes, né, a queixa que a gente achava que era proveniente de uma região, né, através de um bate-papo, de uma conversa, a gente começa a identificar outros fatores, né? Como a gente falou, um nível de estresse alto, um nível metabólico alterado, os fatores de qualidade de vida, as atividades que ele exerce, com uma simples conversa, né? Como o emocional ele influencia, né? Eu tive há pouco tempo, um ano e meio mais ou menos, alguns sintomas que eu achava que eu ia, sabe, ficava dormente a mão aqui, eu achava que eu ia ter um problema sério. E aí fui fazer vários exames, e aí o doutor, no final de tudo, corre pra cá, corre pra lá, faz isso, faz aquilo. Era estresse, cara. Causando a ansiedade junto com o estresse, sabe? A ansiedade junto com o estresse. Eu tenho uma pergunta pra você. Tem pessoas que vêm tendo uma dor crônica há muito tempo, já tentou de tudo. Quando a gente fala de tudo, a gente sabe que não é tudo, né? É forma de falar, né? Mas o que o senhor recomendaria para essa pessoa que já tentou muitas coisas e ainda continua com a mesma dor? Aí, de fato, procurar um profissional especializado em dor, né? Porque existe um profissional, às vezes, um pouco mais genérico, né? Mais especializado em dor, né? A gente não tem tantos, né? E aí, até aproveito para um ponto aqui, né? Dentro de dor crônica, a gente tem 11 subtipos de dor. Nossa. Então, quando a gente fala de dor, a gente fala algo muito complexo. É algo até difícil você mensurar, né? Quantificar e qualificar a dor. É algo subjetivo, né? Mas o que a gente indica procure um profissional sempre especializado, se possível, em dor crônica, né? Que ele é um profissional que vai entender, né, todos esses subtipos, né? Existem dores, as dores nociplásticas que a gente fala, que às vezes o indivíduo faz uma série de exames, mas não aparece no exame, né? Mas ela tem sim um comando central, né? Mas quem vai identificar isso é de fato aquele profissional específico, né, habilitado. Se você que está assistindo conhece alguém acadêmico de medicina que está se formando, ou até você mesmo que já se formou, não esqueça, está em falta, né, Renan? Tá em falta. Alguém especializado nessa área. É uma oportunidade de negócio para você. Se especializar. Muito bom.
Sem contar, já que me deu tempo, eu vou falar. Sem contar que o que acontece? Às vezes a questão, você trata muito a questão de coluna também, né? Como a pessoa pode, você consegue aqui falar, como a pessoa pode antecipar, para não ter essas dores de coluna, qual é a postura que ela deve sentar, ou em pé, dá umas recomendações nesse sentido? Sim. Existem alguns pontos importantes aí, né? A gente colocando aí desde o amanhecer, né? A maneira como a gente dorme, né? Às vezes é um pouquinho difícil a gente controlar, né? Mas às vezes a maneira como a gente dorme, às vezes ali, travesseiro numa altura adequada, se você estiver de lado, né? Um travesseiro entre as articulações, joelho, tornozelo. Isso é bom. Isso é muito bom, isso é um benefício, né? A postura, né? Principalmente a gente recebe muito paciente que trabalha sentado. Trabalha no banco, trabalha em escritório, né? Então a postura do seu teclado, a altura do computador, da mesa, né? A gente chama isso de ergonomia, né? Ter esse cuidado, isso previne muita dor, né? A coluna tem que ficar ereta, né? Mais ereta, Mais né? ereta. A ideia é que o computador, por exemplo, esteja na linha dos olhos, né? Quem usa teclado, mouse, né? Cotovelo aqui próximo de 90 graus, relaxado, né? Eu não tô dentro desse padrão não, hein? A altura da cadeira, todos esses detalhes colaboram. Obrigado, viu? É muito interessante. Agora, por falar em postura para dormir, aqueles travesseirinhos compridos que antigamente eu via muito em algumas casas, são eficientes? Que as pessoas põem entre as pernas, joelho. Como é que nós podemos orientar quem está nos assistindo com pequenos detalhes, né? Sim. A gente pode utilizar assim de coxins, né, de travesseiros, para deixar o ambiente um pouquinho mais ergonômico, né? Então, esses travesseiros não que tenham uma base científica, né? Mas sim, a gente tem vários relatos do paciente apresentar um conforto. Então, né, usar um posicionamento da almofada entre as articulações, evitar travesseiro nem muito alto, nem muito baixo, né? Tudo isso são maneiras da gente conseguir, né? Um colchão também, né? Às vezes aquele colchão que já está lá 10 anos sendo usado, né? Eu ia falar agora, doutor, porque uma vez eu troquei o colchão, porque as pessoas falavam que o colchão de mola é o colchão mais caro, mais bom, melhor. E aí você sai do ortopédico, né? Que é aquele mais duro, que é meio desconfortável. Aí eu comprei um ortobom. Ortobom, você tem que pagar alguma coisa aqui, tô falando de vocês. Hein? Aí comprei um ortobom de mola, rapaz. Falei assim, caramba, que bacana, que pá. Rapaz, comecei com dor na coluna direto. Eu tive que trocar, sabia? Porque parece que quando a gente deita, parece que a gente fica por causa da mola, sabe? E já tem gente, por que tem isso? Tem pessoas que têm que usar o ortopédico. E aí a gente vai desde o indivíduo que tem já alguma doença instalada ou não, né? Mas o ideal é que ele promova uma estabilidade, né? Principalmente pensando em coluna, né? Que ela esteja o mais reta possível. Então, se eu tenho um colchão muito macio, né? Eu vou deixar regiões ali, né, desalinhadas, né? Aí imagina a gente dormir, né, que é o indicado, dormir pelo menos 8, 9, 10 horas. E às vezes a pessoa na mesma posição. Então, todo dia, semanalmente, mês a mês, isso vai gerar dor, né? E uma outra coisa, numa geração que a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais descuidadas com postura, por causa dos celulares, computadores, as pessoas abaixam de qualquer jeito, não dão essa atenção, né? Como é que você enxerga, doutor, o futuro da fisioterapia nesse de regenerativa? Para a população não é muito bom, né? Sim. Mas para a gente é muito bom, né? Mas o que a gente volta a indicar, né? Assim, a gente vive numa sociedade muito acelerada, né? Uhum. Então, assim, para a gente da fisioterapia regenerativa é uma área que não é crescente, né? Mas eu deixo uma orientação para a população, né? Assim, por mais que a gente tenha um dia muito acelerado, né? Tire alguns minutinhos para você fazer ali levantar, se você trabalha sentado, se você trabalha em pé, sente, se alongue, né? Ao levantar de manhã antes de ir para o trabalho ou se deitar, faça pequenos exercícios. Existem exercícios bem básicos, fáceis, né? Mas que vão te trazer uma qualidade de vida. Fernanda, você costuma trazer orientações de alongamentos, de tratamentos que as pessoas podem, convencionais, né, que a pessoa pode estar fazendo em casa, na tua rede social? Como que você trabalha essa questão de divulgação?
Sim, né? O nosso intuito hoje, né? Através da rede social, além de divulgar um pouco do nosso trabalho, é uma ferramenta de educação também, né? Então a gente sempre deixa algumas orientações à população, né? De alguns exercícios terapêuticos, alongamentos, às vezes técnicas, né? Como usar às vezes o calor, uma bolsa de água quente. São pequenas dicas, né? Mas que traz para aqueles que estão nos acompanhando, né? Uma melhora da qualidade de vida, melhora dos sintomas. Bom, você tem atuado nessa área que já tem quantos anos, Renan? Porque assim, as pessoas, como a gente conversou no início, né? Elas veem muito tempo que o profissional já está atuando para gerar essa conexão de confiança. Para o nosso público te conhecer melhor, quanto tempo você já está atuando? Pensa assim, dentro da área da saúde já faz um bom tempo, né? Eu tive uma caminhada assim, comecei dentro da área da enfermagem, né? E aí acabei migrando para fisioterapia, trabalhei um bom tempo com doentes críticos, né? Que é aquele paciente hospitalizado na UTI, né? Que também tem a dor, né? E nos últimos 4 anos, né? É onde a gente tem focado na dor crônica, né? Mas dentro desse percurso aí já fazem 13 anos, né? Dentro da área da saúde, trabalhando com mais variados tipos de doença, né? Como que o senhor identifica, né, ao você ter o diagnóstico ali, como você identifica que a pessoa precisa de uma cirurgia e não um tratamento? Perfeito. E aí a gente utiliza das ferramentas de exames, né? Os principais que a gente tem hoje é a ultrassonografia e a termografia, né? Além dos convencionais que muitas das vezes o paciente já chega para a gente no consultório. Ressonância magnética, que para muitas lesões é o exame padrão ouro, né? Uma tomografia, uma radiografia, né? Então são principalmente exames de imagem, né? Associado ali à clínica, né? O relato do paciente e o exame de imagem que às vezes aquele exame complementar é o veredito para a cirurgia, né? Não adianta fazer um exame só. Olha, gente, com a saúde não se brinca, né, doutor? Às vezes a gente está sendo orientado pelo profissional. Aí, normalmente, o paciente existe para que isso tudo? Né? Precisa disso tudo? Esse questionamento, às vezes o paciente está preocupado às vezes com o bolso dele, porque vai ter que correr atrás de fazer exame em vários lugares, e aí é tempo, é dinheiro. Às vezes você tem que ir no laboratório que é só aquele, lá não sei aonde. Então acaba tendo essa negatividade, mas é necessário, né? Quando o profissional ele pede tais exames, é porque é realmente necessário para avaliação. Exatamente. E às vezes, na verdade, o que existe, principalmente aqui no Brasil, né? É o que a gente fala, existe uma falta de uma educação sobre isso, né? Porque às vezes a gente vê como um gasto. E falta essa educação para a população, porque se a gente tivesse mais medidas preventivas, não teria quantidade, né, de doenças, de medicamentos, consequentemente o indivíduo não ia gastar tanto, né? Então, é algo que eu sempre deixo também enfatizado com os nossos pacientes, né? Saúde é um bem valioso que Deus nos deu, né? E a gente deve cuidar, né? E é um grande investimento. Às vezes a gente investe em tantas coisas, né? E acha que, não, com a saúde é gasto. Mas às vezes se a gente não gastar com a prevenção, com o exame, lá na frente você vai ter que gastar com uma cirurgia que é muito mais caro, com medicamentos às vezes muito mais caros, que você vai usar durante anos, né? Então se a gente for botar de fato na ponta do lápis, é muito mais barato, né? E te traz prevenção e mais qualidade de vida, né? Você fazer isso. Verdade. Tem um líder espiritual aí que ele fala, o homem trabalha a vida toda, né, para ganhar dinheiro, e quando ele envelhece ele gasta o dinheiro todinho para se cuidar. Saúde que perdeu. Exato. É o que você está falando me levou a lembrar sobre isso, porque é tão necessário a gente viver a nossa vida se cuidando. Eu vejo hoje, você também deve ter conhecido, de repente até próximo a você, que tem seus 70, 80 anos, mas o cara tá como? O cara tá bem, tá, né? E há quem critique dizendo que isso é modinha, né? Não, é modinha? Como é que saúde é modinha? Estão vendo, né, que as pessoas assim, tá se com cuidando, mais idade estão visando se cuidar, estão indo para academia. Igual o Renan comentou, né, sobre, você até pontuou que as pessoas vão se encurvando.
isso é o músculo, cara. Se a gente não Atrofiando, pensar né? na nossa questão de fortificar a musculatura, a Renan pode falar um pouco melhor sobre que a musculatura ela tem memória. Sim. Então, se a gente não exercita ela, ela vai perder a memória também. Interessante. E uma coisa interessante em cima disso, que o corpo chega um certo momento que ele produz musculatura, firmeza, mas chega um determinado momento que ele para com aquela produção. E aí, o que fazer, como fazer para observar tudo isso? Eu estou falando para nem pessoas que começaram a fazer desde cedo, não. Porque hoje um número muito grande de pessoas estão começando a se ligar nessas necessidades depois de 40, 50 anos. Mas onde já houve uma perda de massa muscular tremenda, gigantesca. E como fazer para recuperar isso? Existe uma maneira? O que nós vamos fazer? O ideal seria a gente, quanto antes, prevenir, né? Uhum. Porque a verdade é que quando a gente investe na saúde, em ganho de massa muscular, a chance de você ter uma qualidade de vida no futuro é muito maior, né? E cada vez mais, pessoas mais novas, né? Hoje, a partir dos 30, 35 anos, a gente já tem alterações do corpo, né? A produção de minerais, a redução de força muscular que vai sendo reduzida gradativamente. A maneira da gente prevenir isso é através, né, de uma hidratação adequada, um sono adequado, uma alimentação adequada e atividade física, né? E aí entra a importância de uma atividade física regular, né? E temos algumas atividades, né? A gente sempre deixa claro, existe uma perfeita? Não. Aquela que você se encontre bem, que você se sinta motivado. Mas é importante você, né, ter uma atividade regular. Renan, para entender melhor tudo que já conversou, você pontuou bastante coisas, bastante conteúdo da sua área profissional. O que mais, além do que a gente colocou, que você exerce hoje? Hoje nós temos algumas outras ferramentas também que a gente trabalha com terapia manual, né? Outros recursos da própria eletrotermofototerapia, como laser, né? Então, são algumas técnicas que a gente associa, né? Acho que a gente apresentou aqui, né? A terapia neural, ozonoterapia, ondas de choque, né? A gente faz todo esse trabalho desde o público da prevenção até aquele que já tem uma doença instalada. Entendi. E a caminhada, doutor, ela realmente é importante? A caminhada é importante. Assim, ela é um dos exercícios, né, que a gente indica muito, né, para quem sofre de dores crônicas, porque além da gente ter o benefício físico, né, a gente também tem o benefício pro cérebro, né? Então, quando você faz uma caminhada, ou uma corrida, uma atividade mais aeróbica, né, você libera ali neurotransmissores, né, que atuam lá no cérebro e te traz a sensação de bem-estar, né? A dopamina, serotonina, né, endorfina. Então, às vezes uma caminhada, às vezes, além do benefício físico, tem um benefício psicológico, mental, emocional. Uma caminhada não é aquele passeio que a gente dá na avenida, não, né? Vai ali andar devagarzinho, vai na loja. Caminhada ela tem um ritmo e um passo diferente. A caminhada ela tem um ritmo, uma constância, né? Se possível, a gente já indica até já uma caminhada mais acelerada, né? Depois evoluindo, né? Fazendo um processo progressivo para um trote, depois para uma corrida, né? Que o corpo vai se adaptando, né? Mas aqui é difícil, né, doutor. Não, eu já vou chegar lá. Gente, perdão, gente, nessa bagunça. Caminhada. Não é ficar andando na avenida olhando loja. Tá não, aí você, né? Você fazer calçado também, que é super importante, né? Super importante. A gente até, é uma das ferramentas que a gente hoje está trazendo também lá, né, no consultório, né, que é a confecção de palmilhas, né, personalizadas. Boa. Porque hoje muitos calçados não são preparados, né? E a gente pensando nos nossos pés, é eles que suportam o peso, né? Então, às vezes, o indivíduo sente uma dor lá na coluna, mas é proveniente do modo como ele pisa, né? Então, o calçado é sim muito importante. Eu vou ter que ir lá fazer a minha coisa é importantíssimo. E uma outra coisa, as nossas pernas, a saúde muscular das pernas, ela é muito importante para que a gente não tenha mais tarde problemas com Alzheimer, de memória. O que o doutor pode nos falar sobre isso? Sim, perfeito. Isso aí é um ponto muito bom, né? Hoje até a gente orienta, né?
Se a gente puder trabalhar o corpo de forma geral, né, simétrica, é o ideal. Mas para aquele indivíduo que tem pouco tempo, né, que às vezes tem que priorizar ali no seu dia a dia, priorize principalmente membros inferiores, pernas, né? E tem uma série de trabalhos, estudos científicos que falam, né, indivíduos que têm maior força de membros inferiores reduzem, né, doenças, né, cognitivas, doenças neurodegenerativas, né? Então, muito interessante. Então, fica uma dica aí. Olha só, pega essa dica aí, pessoal. Pessoal, não esquece de nos seguir lá no Instagram, @podcastsaueluz, ok? No TikTok e também no YouTube. Se você tá no YouTube, se inscreva. Tem gente assistindo, mas não tá se inscrevendo. Se inscreva, amém? Eu ia falar uma coisa, doutor, que assim, aqui em Petrópolis é impossível a gente ter uma planície. A gente, isso influencia na qualidade do exercício, porque a gente tem altos e baixos, tem momentos que você está correndo. Aqui, por exemplo, a Estrada da Saudade, nós ficamos em Cascatinha Matos. Aqui na Estrada da Saudade, a gente tem várias, parte íngreme, e dependendo da rua que você desce. E aí, como é que é essa caminhada, essa corrida? Tem alguma coisa que atrapalha no exercício? Certamente influencia, né? O ideal, né, a gente fala no melhor dos mundos, seria um ambiente, né, uma planície, né, que não tivesse tantos buracos, percalços, porque quando você faz uma atividade num ambiente assim, tem um risco de lesão, né? Às vezes você fazer uma entorse, né, fazer algum tipo de lesão. Então, esse ambiente, sim, ele atrapalha um pouco. Porém, né, se a gente olhar com uma outra ótica, a gente tem aclives e declives, né, subidas e descidas, né, que acabam forçando um pouquinho mais a musculatura. Então, olhando por essa perspectiva, pode trazer algum benefício. Mas o ideal seria um ambiente, né, apropriado, né, livre de veículos, livre de calçadas irregulares, né, próprio realmente para uma atividade física, né? Tem umas aí que a panturrilha chega a quase arrebentar, meu irmão. Tem uma rua que você tem que descer assim, ó, jogando para trás o corpo para tu não cair, equilibrar, igual a 24 de maio, misericórdia. Quem mora na 24 de maio, você tem que subir, ou você vai para frente assim, ou jogar o corpo para trás, que senão não consegue. É estranho, né? Mas força, né, doutor? Força muito. Força muito, né? E aí até a gente vale a pena, né, abrir um parênteses aí para acessibilidade, né? Além de quem não tem alguma doença propriamente dita, né, mas dificulta até, né, a gente também recebe muitos pacientes que já são cadeirantes, né, usam cadeira de roda, andadores, muletas, né, e relatam muitos pra gente. A dificuldade de acessibilidade, é muita calçada, é muito paralelo, não tem às vezes um corrimão adequado, né? Isso influencia, né? E eu tenho ouvido muitas pessoas falando, ainda mais pessoas já da terceira idade, sobre a questão de andar no centro da cidade, nas ruas, e de terem pequenos problemas, contorções, dores nos pés, por não estarem conseguindo fazer uma caminhada adequada. Sim. Mas por conta das calçadas mesmo, do desnivelamento que nós temos aqui. Sim. Tá, a dor no pé, ela é preocupante até onde? Como é que essa pessoa de mais idade, como ela pode entender que, poxa, tá na hora de eu fazer alguma coisa? Um das linhas de corte é quando aquilo começa a gerar algum tipo de incapacidade, né? Que a gente chama dentro da área da fisioterapia, influencia a funcionalidade do indivíduo. Então, já influencia a forma, né, dele andar dentro da sua casa, às vezes dele transidir, né, de um cômodo para outro, uma dor que pode estar incomodando já o seu sono, né? Então, se ela começou já a impactar a sua funcionalidade de alguma forma, o ideal é já fazer um exame, né? A gente tem, assim, principalmente duas patologias muito clássicas voltadas para os pés, né? Que é o esporão do calcâneo, né? E aquele ossinho, né, no finalzinho ali do calcâneo, ou a fascite plantar, muito comum quem trabalha muito tempo em pé, né? Então, assim, são patologias que nos procuram muito, mas a partir do momento que começou a influenciar ali, ser uma dor persistente, vale a pena fazer uma avaliação. Doutor, a gente está terminando. Essas mulheres que gostam de usar aquele salto que quase chega no céu, elas correm um risco. Eu estou fazendo essa pergunta por causa de você, mulher que está usando esse saltão, viu, gente? Olha o cuidado. Corre o risco de, depois de um tempo, alguns anos, ela ter problemas sérios? Corre. Existem vários trabalhos também científicos que falam sobre isso, né? A partir
né, de alguns centímetros, né, principalmente aquele salto mais alto, né, 20 centímetros, ele 10 gera centímetros. grandes, até menores, repercussões, principalmente na coluna, né? Que você tem ali uma alteração biomecânica de baixo para cima, que às vezes repercute lá na cervical. Caramba. E às vezes é proveniente lá do pé. Então aquele salto muito alto, com certeza, né, em algum momento, e utilizando ele por longos períodos principalmente, pode vir trazer grandes agravos com o tempo. Tá vendo aí, mulheres? Dá tempo de fazer uma perguntinha sobre o salto? Dá? Dá a última. Muito bem. O uso contínuo de saltos, né? Eu já tive um período que eu usei muito salto. E quando eu ia andar de tênis ou andar de chinelo, minha panturrilha doía. Eu não conseguia ficar fora do salto. Né? Esse uso como nós mulheres que gostamos de salto, doutor. Qual é o salto ideal para que não atrapalhe o nosso corpo, a nossa coluna? O que o senhor pode dizer para nós mulheres que vamos estar assistindo esse programa sobre isso? Usar ou não usar salto? E se usar, qual altura? A gente orienta assim, se possível, evitar o uso, né? A não ser situações assim pontuais, às vezes um casamento, uma festa, né? Mas saiba que pode gerar sim impactos, mas de forma pontuais, menor, né? O ideal era a gente saber qual é o nosso tipo de pisada, porque isso também influencia. Tem pessoas que têm, por exemplo, um pé plano, que é aquele pé reto, então ele se beneficia de uma forma do salto. Tem o pé cavo, que é aquele pé mais curvo, ele se beneficia menos, ele vai sentir mais dores, né? Então fica a dica aí fazer um exame da pisada, né? Para saber se de fato você pode utilizar o salto a melhor altura ou não. Caramba, exame da pisada. Tem pessoas que falam, isso é para rico, não é para... Não, gente, cuidado. E não é tão caro assim esse exame, doutor? Não é não, a gente chama esse exame de baropodometria, né? Que é a avaliação ali da composição, da forma como a gente insere o nosso peso corporal sobre os pés, né? E aí, a partir desse momento, a gente indica o paciente, né, palmilhas, né? E aí tem palmilhas de diferentes materiais, diferentes preços, né, acessíveis de público, materiais diferentes, coloridas para crianças. A gente tem um leque dentro desse mundo aí também. Nós estamos encerrando, doutor. E aí eu pergunto ao senhor, tem algum assunto que a gente não falou que é extremamente importante que você quer falar agora nesse finalzinho? Bom, eu queria deixar aqui uma chamada, né? A gente recebe muitos pacientes com uma patologia, assim, talvez se eu tivesse que tentar enumerar, ela é a que tem maior incidência, que é o quadro de artrose. Então, os indivíduos que sofrem, né, de artrose, que é um processo crônico, degenerativo, progressivo, né? Saiba que você pode sim, né, apesar de ser uma doença crônica progressiva, ter uma melhora da qualidade de vida. Mas você precisa fazer uma avaliação detalhada, né? Hoje a gente utiliza muito de aplicações como o ácido hialurônico, né? Que ele ajuda, né, a melhorar a cartilagem, que é o principal acometimento nos casos de artrose. Então, né, eu deixo essa dica, essa orientação. Você que sofre de artrose, né, que é um caso muito procurado, né? Saiba que você tem sim possibilidade de tratamento, né, hoje em dia. E para quem tem a necessidade de buscar um profissional para essa área toda que a gente conversou aqui, qual é o teu endereço, o teu telefone, como é que ela pode te achar? Bom, eu atuo, né, em 2 locais aqui na cidade, né? No distrito de Itaipava, no Shopping 2000, sala 102, e também no centro da cidade, né? No edifício Banespa, 4º andar, sala 406, né? E temos o nosso Instagram também, para aqueles que quiserem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, quiserem entrar em contato, que é renancampos.fisioterapeuta. Pode deixar teu telefone também? Posso. 24 99299 3522 é o nosso WhatsApp. Uau! Eu vou colocar também disponível aí para vocês, tá, Matos? Eu fico muito feliz com a tua presença aqui, quero agradecer imensamente. Eu tenho certeza, Jefferson, que as pessoas tiraram as dúvidas e tem uma boa indicação. Com certeza, e que você não deixe passar essa oportunidade de estar entrando em contato com o Renan, indo lá fazer o teu atendimento para melhorar a sua qualidade de vida.
ame-se, cuide-se mais. Doutor Renan com certeza vai te ajudar nisso aí. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até.